marcadores sociais da diferença, uma ferramenta básica da sociologia. Marcadores sociais da diferença. O tema marcadores sociais, ele é uma das ferramentas utilizadas em sociologia. Está muito relacionado, principalmente, com estatística. Vocês já devem ter respondido vários formulários. Nesse período da pandemia, a gente teve várias pesquisas com professores, como você está se desenvolvendo na pandemia, pesquisa com alunos, várias universidades fazendo pesquisas com o Google Forms e mandando para as pessoas responderem. E vocês já devem ter participado de alguma pesquisa, alguma entrevista que pega algumas informações. Geralmente, sempre pegam seu documento, sexo, idade, em algumas situações, cor de pele, principalmente para efeito de coisas de universidade, essa política de cotas, às vezes perguntam cor de pele, porque é um marcador do IBGE, né? Então, essas informações, para que todo questionário tem que ter essas informações? Por que uma prova tem que ter algumas dessas informações? Por que essas pesquisas pegam esses dados? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. As sociedades humanas, né, toda a sociedade, ela tem algumas características. Uma delas é a diversidade. O que é diversidade? Divisão, né? Tudo que tem di, geralmente está relacionado à divisão. É um prefixo que está relacionado à divisão. Diabo, né? É o dividido, que dividiu de Deus e largou Deus e ficou endiabrado, né? Dia é sempre divisão. E versidade tem o versus e o dade. Dade é qualidade, versus é variante. Quando a gente fala de multiversos, universos, está sempre relacionado à variedade, né? Versus, variedade. Então, diversidade é divisão em variedades, a qualidade das divisões em variedades. Então, diversidade é tudo isso. A característica da sociedade de ter gente de todo tipo, tudo quanto é jeito, né? Quando você acha que já viu de tudo, você ainda se surpreende com a humanidade. No TikTok, então, a gente se surpreende assim, todo momento com variedade de pessoas, né? E aí acho que isso que é o interessante da vida, essa diversidade. Quando você vai numa paisagem que tem animais novos, flores diferentes, a gente fica deslumbrado, né? Admirando, né? Você vai numa praia que tem umas paisagens bonitas, você fica admirando. Essa variedade é a beleza da vida. Mas é também nessa diversidade que surge uma outra questão, que são as diferenças e também a desigualdade. As diferenças é que compõem a nossa variedade, né? A variedade de pessoas. Cada um é diferente, ninguém é igual. Por mais parecidos que sejamos, a gente é diferente em alguma ou outra característica. Então, nem todo mundo é igual, né? Não existe ninguém igual, todo mundo é único. E essas diferenças variam em vários aspectos. Mas, além da diferença que faz a nossa diversidade, existe também a desigualdade. E é nesse ponto que a sociologia entra. Porque a desigualdade, ela é a condição de que nem todas as pessoas têm acesso a todas as coisas, né? Nem todas as pessoas conseguem todas as coisas no mundo. Nem todas as pessoas têm um tempo de vida suficiente para ver todas as coisas. Só que a gente sempre relaciona isso com alguns parâmetros, né? Você vai sempre considerar uma pessoa diferente ou desigual da outra quando você compara com outra. Se você não comparar, você não vê essa desigualdade. E não vendo as desigualdades, a gente não consegue melhorar essa sociedade. Então, a gente comparando, por exemplo, a sociedade brasileira com a sociedade da Índia, a gente vai ver que aqui tem mais desigualdade social do que na Índia. Mas lá na Índia, a maioria é pobre. E aqui a gente tem desníveis. Então, por que a Índia, sendo toda pobre, não tem desigualdade? Porque a desigualdade é o desnível. Todos os pobres, todo mundo sendo pobre, tanto é que o índice de violência na Índia é baixíssimo. Porque um pobre vai roubar de outro pobre. O que ele vai roubar se o outro não tem, né? Então não tem desigualdade. O crime é menor porque não há tanta desigualdade. O crime costuma aumentar quando aumenta a desigualdade e não quando aumenta a pobreza. Tem gente que acha que o crime é por causa da pobreza, né? Associa o crime à pobreza. Não, pobreza não é sinal de crime. O que é sinal de criminalidade, que é demarcador de criminalidade, é a desigualdade social. Ter pessoas muito ricas e pessoas muito pobres
em um mesmo ambiente. Então, esse desnível, né? Muito ricos e muito pobres, e aí o desnível causa indignação, causa reações negativas nesse sentido, tanto de uma parte quanto da outra, e aí essa desigualdade é que a gente vai estar estudando com esses marcadores. Os marcadores da desigualdade vão nos ajudar a identificar, né, esses problemas sociais e tentar solucionar eles. As diferenças por si só não explicam as desigualdades, mas o significado que a sociedade dá, né, a essas relações existentes entre as diferentes pessoas e grupos, aí sim vai explicar tais desigualdades. Porque se a sociedade acha que o pobre ser diferente do rico é algo bom, né? Se ela acha que tem que ter essa diferença, então vai ter muitos grupos desiguais, porque ela vai reforçar, o rico fica mais rico e vai reforçar o pobre ficar mais pobre. Então, o significado que a sociedade dá à pobreza e à riqueza, sim, vai ser algo que vai fortalecer ou diminuir a desigualdade social. E aí, os marcadores sociais dessa diferença vão ser um campo de estudo das ciências sociais, uma ferramenta que as ciências sociais vão usar para entender como que os seres humanos construíram essas desigualdades, como que a gente fez a desigualdade acontecer, né? Como que a gente criou hierarquia entre pobre e rico, né? Hierarquia é estrutura, né, de poder, um tendo mais poder do que o outro, poucos com poder lá em cima e muitos sem poder lá embaixo, né? Estrutura piramidal, que é uma estrutura hierárquica, em que alguns em cima têm muito poder e outros embaixo têm menos poder. E essa desigualdade está muito relacionada a isso. Quando uma sociedade tem muita hierarquia em várias situações, a gente vai ter maior desigualdade. Quais são esses marcadores? Por que eu falei das entrevistas no início, né? Por que eu falei que, às vezes, nas entrevistas, nos formulários que a gente responde, as pessoas sempre estão perguntando algumas coisas. Qual o seu gênero, né? Masculino ou feminino? Raça, pode ser ou raça ou cor, né? Classe social. Aí, classe social já tem essa estrutura piramidal que eu falei, né? Geralmente é assim, extrema pobreza ou pobreza, baixa, classe média alta e classe alta. 5 letras, E, D, C e A. São as classes sociais. Hoje, na nossa sociedade, é assim. A questão da sexualidade, porque falar de gênero só nem sempre fala da sua sexualidade, né? Então, orientação sexual também pode ser solicitada em algum formulário. Geração, regionalidade, região em que mora, bairro, né? Em pesquisas demográficas, costuma se perguntar se você mora na periferia, no centro, se você mora em bairro rico ou bairro pobre, né? Essas separações. E aí, quando você cruza essas informações, por exemplo, eu faço uma tabela perguntando qual é o gênero de todos vocês. Aí vocês me respondem. Vai dar duas, para gênero, geralmente a gente separa em masculino e feminino. Vai dar duas categorias, né? Vai dar lá 50 mulheres e 30 homens, geralmente tem menos homens nas salas de aula. E aí, eu fiz uma tabela. Aí eu faço uma tabela. Qual que é a cor de cada um de vocês? Então, já vai dar uma variante maior. Uma outra tabela. Pretos, pardos, brancos e amarelos. 4 cores, né? Vou colocar dessa forma, como no IBGE. Aí eu pergunto classe social. Classe E, D, C, B e A. Já tem 3 tabelas diferentes. Agora imagina que eu quero juntar essas tabelas. E aí eu quero usar uns filtros, né? Para saber quantas mulheres negras, ou quantas mulheres pretas, ou quantas mulheres pardas, ou quantas mulheres brancas, né? Aí eu já estou pegando um item de gênero e estou pegando um item de cor. Aí eu quero juntar isso também com classe social. Então, quantas mulheres pretas da classe A? Ou quantos homens pretos da classe D? Ou quantas mulheres brancas da classe E? E aí, eu fazer essas comparações. Isso é produzir conhecimento. Quando você pega uma estatística, né? Quando você faz uma entrevista com várias pessoas, com uma parcela da sociedade, que a gente chama de amostra, né? Por exemplo, 300 pessoas da sociedade de modo geral. E aí você vai em vários bairros, em vários locais da cidade, com várias idades, e aí vai perguntando para todas essas pessoas. E vai cruzando esses dados, você começa a saber sobre aquela sociedade coisas que você não sabia antes. Você cria conhecimento. Isso é produzir conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento científico. E de que tipo de ciência, no nosso caso? Ciência sociológica, ciência social. Você entende a sociedade e entende as desigualdades daquela sociedade que você está estudando. Então, esses marcadores que a gente falou no início são esses.
gênero e raça, cor, classe social, sexualidade, geração, que aí é a idade, regionalidade, que é o local onde mora. Então, esses são alguns, podem ter outros, mas esses são geralmente os mais utilizados. Porque avaliando e analisando a sociedade a partir desses marcadores, você consegue perceber quais são as desigualdades, quais os problemas. Por quê? Porque a gente parte da premissa que todos, que é o que está na nossa Constituição, né? Que todo ser humano tem que ter todos os direitos e direitos iguais, direitos garantidos para todos. Somos todos merecedores. Essa classificação, esses marcadores, a gente vai combinando em tabelas diferentes e a gente vai descobrindo coisas e descobrindo problemas que podem ser resolvidos e que podem ser estudados à luz da sociologia, achando causas, por que isso acontece, por que a sociedade está desse jeito, como que a gente criou essa desigualdade, né? Como que essa desigualdade começou a funcionar na nossa sociedade e como a gente pode fazer para tirar ela da sociedade, né? Desfazer essa desigualdade. E aí, dependendo da forma como esses marcadores se combinam, né, a gente vai ter pessoas e grupos e vivências dessas pessoas e grupos que são muito desiguais em relação ao acesso aos direitos básicos, à escolarização, a emprego, a saneamento básico, a maior ou menor exposição à violência, a maior ou menor poder aquisitivo, né, mais cacau ou menos cacau para comprar as coisinhas. Mais cacau ou menos cacau para comprar as coisinhas. Ou mesmo em relação à expectativa de vida, pessoas que morrem cedo, pessoas que morrem mais tarde, né, por causa de alguma condição, por exemplo, homossexuais, transexuais, né, muitas vezes são vítimas de violência e têm uma expectativa de vida às vezes um pouco menor. Pessoas que moram em bairros que não têm segurança e que não têm o mínimo de condição de saneamento básico ou de emprego, também são expostos a uma violência maior e também morrem, têm uma expectativa de vida menor. Então, várias questões estão linkadas umas às outras. E dependendo do grupo ao qual uma pessoa pertence, ela tem mais acesso ou menos acesso, mais oportunidades ou menos oportunidades. E os direitos são garantidos ou são negligenciados. Na verdade, não pode ser violado o direito da pessoa, mas há violação. Apesar de não poder, da gente ter garantia em lei, que a gente tem que respeitar os direitos de todos, existe o que a gente chama de violação de direitos. E quando um direito é violado, a gente tem que reivindicar, protestar e fazer com que esse seja garantido. Entrar na justiça, né? E aí, quando a gente usa esses interrelacionamentos dos marcadores sociais, a gente vai obter essas informações sobre a sociedade que pode ajudar a gente a resolver esses problemas. E principalmente, a partir desses estudos, quando a sociologia estuda um assunto, descobre vários marcadores, várias situações e várias causas para algum problema social, o governo, ou os governantes, ou os vereadores, ou os deputados estaduais, ou os deputados federais, ou os senadores, ou a própria população em si, porque a gente também tem direito de fazer lei, a gente propõe leis e políticas públicas. O que são políticas públicas? São leis ou ações de algum governante que estabelecem algum critério, alguma legislação para favorecer ou resolver algum tipo de problema social. Por exemplo, a política do SUAS, o Bolsa Família, é uma política pública. O auxílio emergencial é uma política pública. A política de cotas nas universidades é uma política pública. Então, essas políticas para o povo, para a população de modo geral, que venham a reverter algum problema que possa ter acontecido socialmente e que a gente não quer mais que aconteça. Alguma desigualdade que a gente produziu e que a gente quer acabar com ela. E aí as políticas públicas se baseiam muito em estudos. Então, os estudos da sociologia podem e devem favorecer muito a criação de políticas públicas para resolver problemas sociais. Essas informações vão auxiliar o governo a desenvolver essas políticas para resolver esses problemas. Eu coloquei aqui algum exemplo, né? Política de ação afirmativa, né? Que são políticas de cotas nas universidades e nos serviços públicos, também política de cotas para deficiente físico nas empresas, né? Política de cotas para adolescentes que estejam em fase de aprendizado para o primeiro emprego, então para menores aprendizes, para jovens aprendizes, são políticas públicas que vão favorecer resolver determinadas desigualdades sociais. Tranquilo, crianças? Dúvidas?